contrário do que muitos imaginam, a produção do etanol de milho, ela não se restringe somente à região produtora de milho. Observem que as regiões produtoras de milho estão distantes dos pontos de grande consumo de etanol. Portanto, a hora que você produz um etanol longe do ponto de consumo, você vai ter um frete desse etanol até os pontos de distribuição. Portanto, quando a gente quantifica o transporte, o custo da logística de trazer um milho in natura e produzir etanol de milho mais próximos das regiões de consumo, por exemplo, São Paulo, você tem um acréscimo no custo do milho pela sua logística, pelo seu transporte, mas você tem um decréscimo no transporte de álcool entre o ponto de produção até o ponto de consumo. Isso já foi muito demonstrado ano passado, inclusive, que essas coisas se equilibram, de tal sorte que sim, ao contrário do que muita gente imagina, é possível produzir etanol de milho anexo a unidades próximas às fontes de consumo de álcool. Ou seja, nós teríamos possibilidades reais e economicamente viáveis de produzir etanol de milho nas regiões próximas, por exemplo, São Paulo e outros pontos do país, independentemente de estarmos produzindo milho, digamos, no Mato Grosso, em Goiás, né? Então, isso realmente é um ponto importante que se quebra um paradigma nesse sentido. Outro ponto importante a gente observar é o seguinte: hoje, o custo da produção do etanol de milho, ele é menor do que o custo da produção do etanol da cana-de-açúcar. Isso está impulsionando o crescimento da produção de álcool de milho. Nós estamos no patamar de 5 milhões e caminhando rapidamente para uma produção de 8 bilhões de litros. E a projeção é que próximo do ano 2025, 2027, a gente já tenha praticamente 20% da produção de álcool nacional sendo produzido a partir do milho. O milho, ele agrega subprodutos como o DDGS, que é uma ração especial para confinamento de bovino, suíno e aves, além de você produzir um óleo residual. Então você produz hoje, começamos com uma tecnologia da ordem de 370 litros de álcool por tonelada de milho. Hoje as tecnologias de ponta vão para 460 litros de álcool por tonelada de milho. Então tudo tem crescido e avançado na direção de aumentar a produção e reduzir os custos da produção de milho. Algumas regiões onde você implanta a produção do álcool de milho, você arrasta grandes confinamentos de suínos e de bovinos e, consequentemente, vem a rede de frigoríficos e assim por diante. É toda uma cadeia produtiva. Ou seja, você não está produzindo somente álcool, você também está produzindo uma grande quantidade de ração e, obviamente, interferindo nos custos de produção de carne. O Brasil caminha para dobrar a exportação de alimentos. Hoje, da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes no mundo são alimentados por alimentos produzidos aqui no Brasil. Imaginamos que dentro de 10 anos esse número vai para 2 bilhões e 600 milhões de habitantes. Ou seja, o Brasil caminha para ser realmente o seu ponto importante, que é ser o celeiro do Brasil.